E agora, com todos vocês, uma mensagem da graça com Eliano Souza. Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Estamos de volta novamente em mais um vídeo da graça de Cristo Jesus. E eu quero já começar, de antemão, logo no início aqui do nosso vídeo, eu quero começar mandando aqui agradecimentos e um forte abraço a todos aqueles que participam comigo aqui dos meus vídeos, tá bom? Certo? Vou mandar um abraço para todos vocês e também pedir para que vocês deixem seu like aí, se inscreva no canal, por favor, em nome de Jesus, inscreva-se nesse canal, nos ajude a divulgar a mensagem da graça de Cristo, que nós vivemos hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício, temos essa vida maravilhosa, reinando em vida com Ele, amém? Meus amados em Cristo, por favor, deixe seu like, eu lhe peço, em nome de Jesus, deixa aí teu like, ativa aquele sininho, se inscreve no canal, não paga nada, é de graça, fica à vontade, acompanhe comigo aqui essas mensagens da graça de Cristo, que é muito importante para nós. Estamos dando início aqui a um novo projeto, tá bom? Vamos trabalhar mais forte no canal e assim divulgar essas mensagens sagradas da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Para que você possa entender. Então eu começo, dando aqui um recado para vocês. Eu quero mandar um forte abraço, tá bom? Eu quero mandar um forte abraço para todos vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amado irmão Paulo Rodrigues. Obrigado, irmão, pelas mensagens, pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, tá? Meu amado irmão Paulo Rodrigues, grande abraço. Grande abraço também para minha amada irmã Margarete Yamashita, Espero que eu tenha falado bem. Um abraço, minha irmã, em Cristo. Muito obrigado pelo carinho, tá? Também ao meu amado irmão Rodrigo Coelho. Forte abraço a você, sua família, seus amigos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês também. E um grande abraço para José Ivan. Outro forte abraço para Laudeino Cristo, forte abraço para você, meu querido. Também para Nadir Fernandes, grande abraço. Song, um grande abraço para Levi Souza, obrigado pelo comentário. Forte abraço para você e sua família, meu amado em Cristo. Quero mandar também um forte abraço para o meu amado irmão Geraldo Moraes, em Cristo, lá do Rio de Janeiro. Forte abraço, irmão, a você, ao pastor André, tá bom? A todos que nos acompanham aqui, pastor Valdir, muito obrigado, forte abraço para todos vocês aí, e um grande abraço também para o meu amado irmão na Bahia, Elson de Jesus, grande abraço aí para você, meu amado, obrigado pelo carinho e pelo apoio, tá bom? E um grande abraço também para a minha amada irmã em Cristo, Cristiane Ribeiro, grande abraço para você, minha amada irmã, acompanha os seus vídeos, muito importante, com a esposa do nosso amado Geraldo Moraes, tá bom? Forte abraço aí para vocês, Cristiane Ribeiro e a amada esposa do meu amigo Geraldo Moraes. Muito bom. E também um grande abraço para o meu amigo Eronildo. Um abraço a você e sua família, meu amado. Para o Bastião também, grande abraço, Bastião. O Serginho, o Sérgio, grande abraço. E também o Erandi. Grande abraço para todos vocês, meus amados em Cristo. É um enorme prazer estar com todos vocês novamente aqui, através desse canal, tá? Deus está iluminando. E eu quero dizer que vocês já são abençoados. Eu não vou pedir para Deus abençoar vocês não, tá? Porque vocês já são abençoados de Cristo Jesus, debaixo dessa graça maravilhosa. Somos abençoados, já recebemos de antemão essa bênção maravilhosa de nosso Pai.
como já dizia o nosso amado apóstolo Paulo, né? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus, ele nos amou antes da fundação do mundo, né? Ele nos amou, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, tá bom? Então somos mais do que abençoados nessa graça de Cristo, tá? Forte abraço para todos vocês. Meus amados, quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazer uma nova aliança, certo? Jesus veio trazer uma nova aliança. Jesus de Nazaré em carne, em Israel, no primeiro século, certo? Quando ele veio, Deus em espírito encarnou em um homem chamado Jesus de Nazaré, nascido de uma jovem chamada Maria. Quero que você entenda que nessa época, em Nazaré, ali, aquele povo ali que era uma aldeia de pescadores, né? Que ficava ali entre as províncias, né? Do mar, ali, né? Entendeu? Então eles eram pescadores, nazarenos, né? Eram pobres, pessoas pobres, de baixa renda, sem muitos recursos. E Maria, uma jovem, porque naquela época as meninas, elas havia, e inclusive esse costume foi se estendendo por alguns séculos, né? Desde aqueles séculos antigos até o quarto, quinto, sexto, o 10º século, até no século 12, 13, 14 também, tinha essas práticas, esses costumes, né? De que até no século 15 também veio chegando, também 16, que as meninas, elas eram já prometidas, né, a seus maridos desde menina, de 8 anos de idade, porque eram os pais que arranjavam o marido, o casamento para suas filhas, os seus filhos, era assim, eram os pais que arranjavam, né? E era normal que o rapaz que tivesse sido escolhido para, né, ser esposo daquela menina, ele tinha que pagar um dote. Ele tinha que levantar um dote, ele tinha que ter condições de colocar ela numa casa e dar o que ela precisasse, né, o seu sustento. Assim era antigamente, nos costumes, né? O povo judeu também tinha esse costume, e também as outras nações, e veio se estendendo. Então Maria foi prometida para o seu marido de menina aos 8 anos de idade, né? Para José, segundo a história, já tinha outra família também. Quer dizer, era assim. Então, ela, aos seus 13 ou 14 anos, ela vem engravidar Jesus. O Espírito Santo escolhe ela, uma jovem pura, né, virgem, e engravida. Ela fica grávida pelo Espírito Santo de Jesus de Nazaré. Ela era desposada, quer dizer, era noiva, ainda não era esposa. Ela estava sendo preparada para ser esposa de José, mas ela vivia com ele, não como esposa. Então, isso aconteceu nessa época, para que viesse ao mundo Jesus de Nazaré. E ele veio para trazer uma nova aliança, ele veio para cumprir a lei de Moisés, que estava dando um fim, né? Naquele século, ali era o último século da lei de Moisés, da antiga aliança, do antigo pacto. Ali estava dando início ao fim, era o fim ali, estava ali a findar, naquele século ali. Jesus falou bem claro para os judeus que passariam os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele falou também que tudo isso iria se cumprir naquela geração. Naquela geração. Tudo isso ia se cumprir nesta geração. A geração que ele vivia. Aquela geração que nasceu junto com ele, daquele século, certo? Quer dizer, uma geração dura 70 anos, então no ano 70, certo? Toda aquela geração iria se acabar. E então, tudo era o fim. Era tudo para aquela nação. Então é o seguinte, ó. Jesus de Nazaré veio, cumpriu, fez a sua parte. E ele trouxe na sua palavra aqui, né, muitas mensagens para o povo judeu, certo? Eu quero que você entenda que os livros históricos de Jesus de Nazaré,
não fala de nós. Não tem mensagem para nós, gentios. Não tem mensagem para nós, gentios. Por favor, eu peço em nome de Jesus que você entenda que não tinha mensagem para nós, gentios. Por que não tinha? Porque se você for inteligente, a história de Jesus de Nazaré, que é do primeiro século, da era cristã, nós estamos no século 21. Olha a diferença. De lá para cá, já se passaram mais de 20 séculos. Então não era para nós, não tem como. Porque neste século aqui, não existia nem América nem Europa. Não tinha nada aqui. Certo? O nosso país, ele veio a ser descoberto no século XV. Quer dizer, do século XV para o primeiro seriam 14 séculos já. Tá bom? Se passariam 14 séculos. Estamos em 2020. Olha a diferença. 2020. Já se passaram mais de 2000 anos que tudo isso aqui Jesus falou para o povo judeu. E ele fala aqui em Mateus 10, Mateus 10, olha só, e no versículo 5, ele vai dizer assim, ó, Jesus enviou estes 12, quem eram os 12? Os discípulos que ele havia escolhido, certo? Naquela época. E lhes ordenou dizendo, não ireis. Jesus deu uma ordem para eles, ó. Jesus chamou os 12 discípulos e aí deu uma ordem dizendo, ó, vocês vão sair para pregar a palavra de Deus. Vocês vão anunciar o meu evangelho. Mas ele diz assim, ó, mas não ireis pelo caminho dos gentios. Quem eram os gentios? Gentios, meus amados, eram todos aqueles que não eram judeus. Os romanos, os egípcios, os persas, os gregos, os assírios e todos da Ásia ali, que não eram judeus. Uma região ali da Ásia que não era judeu, porque os judeus são asiáticos também. Mas todos que não eram nascidos em Israel, que não eram judeus, eram gentios, como nós somos gentios, certo? Então, ele fala assim, ó, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Aqui você já viu que a ordem era para anunciar somente para Israel. Porque se você for nos livros dos profetas, né? Os livros proféticos que tem de Isaías até Malaquias, leia, procure todos os livros dos profetas, desde Isaías até Malaquias. Eles vão profetizando. Eles já estavam profetizando a destruição de Jerusalém. Era a grande tribulação. Era o juízo final. O juízo de Deus sobre a terra de Israel. A terra que ia pegar fogo. A terra que seria destruída. Ele não fala global. Ele não fala de maneira global da terra inteira, não. Terra povoada. Você veja que quem faz plantação de roçados, né, de horta, quem planta, quem trabalha na roça, né, quem é agricultor, eles dizem assim, vamos tocar fogo nessa terra. Eles estão falando de que maneira? Numa maneira de aiol, não é global. Porque se fosse global, eles iriam tocar fogo na terra inteira. É uma maneira de falar, é uma expressão que a pessoa tem. Ah, vamos tocar fogo nessa terra. Vamos queimar a terra. Se fosse de maneira global, eles iriam queimar a terra inteira. Então você tem que aprender a ler a Bíblia. Quando Jesus fala que essa terra vai pegar fogo, aqui o mundo, aqui ele fala o mundo, ele diz, ide por todo mundo. Quando fala todo mundo, ele não está falando o mundo inteiro global. Ele está falando onde tem o povo. E naquela época, do primeiro século, só podia ser pregada alguma palavra, você só podia falar com alguém que vivesse ali. Se naquela época só tinha aquele povo, só era para aquele povo. Todo o mundo. Isso é o quê? Todo mundo. Não é de maneira global, mas uma forma de expressão que onde todos que ali existiam tinham que ouvir. Tinham que ouvir. Porque você veja
que muitas igrejas evangélicas hoje, elas dizem que Jesus ainda não voltou porque o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Você já ouviu isso? Não. Jesus só vai voltar quando a palavra de Deus for pregada a todo mundo. Meu amado, quando Jesus fala aqui, ide por todo mundo, ele não está falando comigo, nem com você, e nem com ninguém de hoje. Porque primeiro, tudo isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos. Se fosse para nós, ele diria o quê? Vocês do futuro vão pregar o evangelho a todo mundo. Ele não fala isso, ele fala com os discípulos. Entenda que quando ele ressuscita e aparece para os discípulos, aí ele vai e diz, ide. Com quem que ele está falando? Comigo? Com você? Não. Ele está falando com... Aprenda a ler a Bíblia. Respeite o tempo, respeite a data. Ele está falando com os seus discípulos. Ele diz para eles, ide, quer dizer, vocês vão. Vocês quem? Os discípulos. Vão por todo mundo. Que todo mundo global? A terra inteira? Não. Todo mundo naquela linguagem que nós também podemos falar assim. Quando você vai dar uma festa, aí você tem uma mania de dizer assim, ó, eu quero que venha todo mundo. Quer dizer, você falou todo mundo de maneira global ou aiol? Ou só naquele espaço ali de você? Só no seu espaço. Porque a palavra todo mundo é uma maneira de falar, é uma força de expressão. Assim é que tem na Bíblia. Porque se Jesus falasse que todo mundo fosse todo mundo, o que era que os discípulos iriam fazer aqui, onde nós estamos, se só tinha mato, terra e os animais? Eles iam pregar para quem? Para as árvores? Para os animais? Claro que não. Então entenda, todo mundo, todo local habitado. Todo local habitado. Todo mundo é uma força de expressão, certo? É uma maneira de falar. Nós falamos hoje. Mulher, convida todo mundo para o aniversário. Não é assim? Vamos convidar todo mundo para o nosso aniversário. Eu quero que venha todo mundo para a minha festa. Não é assim que você fala? Mas se você quer que venha todo mundo, em geral, global, não. Porque se vier todo o mundo global, não vai ter espaço. Nem se tivesse 5 estádios de futebol. Não caberia toda a humanidade do mundo. Não é verdade? Isso é o que tem na Bíblia. Isso é linguagem de figura. A Bíblia inteira, que foi escrita pelos judeus, ela é linguagem de figura. Se você não entender, você fica complicado. Você passa a se constranger e viver uma mentira. Porque é o que muitos evangélicos têm vivido hoje. Uma grande mentira por não entender a Bíblia. Por não distinguir, por não aprender a palavra, por não saber divulgar, separar, obedecer, respeitar o que está escrito. Se ele disse, ide por todo mundo, quer dizer, ide por todo lugar que tem pessoas, ali, só era aquela região que tinha pessoas na época, então só era para ser pregado ali. Não é para hoje. Não. Nada que Jesus fala aqui é para hoje. Entenda bem o que eu estou lhe falando. Tudo que você lê nesses livros aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João não é para hoje. E nem é para amanhã e nem será para o futuro. Tudo isso aqui aconteceu naquela região. Por favor, eu quero que você entenda isso, tá? Não se perca em palavras mentirosas de pastores. Pesquise. Se ele falou para os discípulos, era para os discípulos, não é para você. Não tem como, não, Deus está falando comigo, porque os discípulos já morreram. E então, se os discípulos já morreram, você vai andar para onde? Você vai fazer o que ouvindo isso aqui? Porque, meu amado, não faz sentido. Ele disse, ide com os discípulos. Isso já aconteceu no primeiro século. Tá bom? Então é isso que eu tenho que dizer para você. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Então ele falou aqui, ó, para os discípulos, não vão pelos caminhos de gentios. Aí ele vai dizer aqui, ó, Mateus capítulo 15. Quer ver só? Olha só o que ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 24. Olha como Jesus de Nazaré só veio para o povo de Israel. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, uma mulher cananeia. Quem era essa mulher cananeia? Mateus capítulo 15, 24. Diz assim, ó, porque a mulher cananeia não era judia. Ela não era judia. Entendeu? Ela era gentia. Gentílica. Ela não era judia. Ela era uma pessoa estrangeira. E ela ouviu falar de Jesus e foi até ele pedir ajuda. E Jesus fazia de conta que não estava ouvindo.
De tanto ela perturbar Jesus, os discípulos falaram assim: Senhor, nós vamos dispensar essa mulher, porque ela vem perturbando o Senhor há muito tempo. Mas olha o que Jesus fala aqui, ó, no 24. Ó. E ele, olha, não, no 23, ó, Jesus, olha aqui no 23 o que vai acontecer. Ó. Mas ele não lhe respondeu palavra, né? Presta atenção. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Tá vendo? E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá vendo por que Jesus não queria atender ela? Por quê? Porque ele não tinha sido enviado para mais ninguém. Jesus de Nazaré aqui, nesses livros históricos, tudo que ele fala aqui é para os judeus. Não tem nada para você nem para mim. Aprenda isso. Não tem nada para mim nem para você. Tudo aqui é para os judeus. Tudo. Tudo é para os judeus. O evento inteiro aqui é para judeus. Não é para brasileiros hoje. Nós nem existíamos nesse tempo aqui. Nós nem existíamos. Ah, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser obedecida. Você tem que crer. Claro que temos que crer na Bíblia. Agora, crer, obedecer e ter fé e acreditar é diferente de querer fazer o mesmo. Certo? Porque quando você resolve aplicar para a tua vida isso aqui, você entra em contradição e vive uma mentira. É o que tem acontecido nas igrejas evangélicas hoje. Os pastores, líderes religiosos, pegam a Bíblia, principalmente o Antigo Pacto, o Antigo Testamento, que falam das histórias dos patriarcas, dos profetas, dos homens de fé, dos reis, que ficou na história, só para você ler e observar e ver a grandeza do nosso Deus, somente. Não fala nada para você. Aí o que eles fazem? Eles aplicam na tua vida tudo isso lá do passado, antes de Cristo, há mais de 5.000 anos, muito tempo atrás, e querem que você viva isso. Não, porque Davi derrubou um Golias. Você vai derrubar o seu Golias. Tem sentido? Tem coerência? Faz com que você viva isso aqui. Como? Isso é uma mentira. Você não tem conhecimento e passa a viver essa mentira. E através dessa mentira, arranca dinheiro das pessoas. Abraão subiu no Monte Moriá para sacrificar seu filho. Ele saiu de Harã. Você vai sair de Harã? Hoje, em pleno século 21? Hein? Me diga. Isaac semeou e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Você também vai semear, meu amigo, pelo amor de Cristo. Não caia nessa lábia. Isso é filosofia humana. São fábulas, histórias de pastores. Dizem que estão vendo um anjo com espada, dizem que tem fogo no altar, dizem que tem consagração, que vai ser consagrado o óleo, que vai ser consagrado o envelope, que vai ser consagrada a caneta. Meu amado, tudo isso acontecia no Antigo Pacto. Na lei de Moisés tinha todo esse tipo de oblação passada. Jesus Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que Cristo foi o fim da lei. Com a sua morte, ele pôs fim ao Antigo Pacto. Hoje, da morte de Cristo para cá, estamos vivendo uma nova aliança, onde não tem mais lei e nem campanha. Mas os evangélicos vivem fazendo porque não conhecem a verdade. Os pastores ficam aplicando coisas do passado, futurizando a Bíblia. Não é para futurizar. A Bíblia aqui não tem nada para o futuro. Você sabia disso? Não. Não tem eventos, não tem campanhas, não tem essa de fé inteligente, não tem essa de fé sacrificial, não tem essa de poder sobrenatural da fé, não tem essa de altar. É a graça. Ou você vive a graça obedecendo o Evangelho de Cristo, ou você está perdido. É por isso que a maioria dos evangélicos, um dia é feliz, outro dia é triste. Uma hora tão bem, outra hora tão mal. Uma hora são de Deus, outra hora são do diabo. Uma hora tão salvo, outra hora tão no inferno.
Dá para entender isso? Por quê? Porque vivem debaixo de lei, de homens, vivendo de maldição. Entendeu? Praticando coisas que Cristo destruiu. Cristo na cruz destruiu a lei. Cristo na cruz pôs fim à lei do dízimo. Cristo na cruz pôs fim à lei das campanhas, do sacrifício, do altar, de arca da aliança, de sacerdócio humano. Cristo pôs fim a batismo, a consagração de óleo, a tudo aquilo que era praticado na antiga aliança. E hoje os evangélicos vivem reconstruindo o que Cristo destruiu. O que Cristo pôs fim, eles estão trazendo de volta. Jesus falou que a antiga aliança iria acabar. E acabou. Com a queda do templo no ano 70, acabou-se definitivamente a lei. Mas, infelizmente, dos séculos para cá, milhares de pessoas dentro do sistema religioso evangélico estão vivendo uma grande mentira, reconstruindo o que Cristo destruiu. Estamos na graça, e essa graça maravilhosa de Cristo já nos abençoou. Pela graça somos salvos. Paulo falou para os judeus de Éfeso, e eu falo para você hoje aqui no Brasil, pela graça de Cristo, nós somos salvos, sim. Por quê? Porque se não fosse para ser salvo pela graça, Jesus não teria sacrificado a sua vida. Mas, infelizmente, para muitos evangélicos, o sacrifício de Jesus foi inútil, porque vivem fazendo campanha para ser abençoado, porque precisam de sacrifício, precisam de fazer campanha de fogueira santa, precisam de consagração de óleo, porque precisam que o pastor bote mão na cabeça para ser abençoado. Quer dizer, Jesus Cristo foi inútil. Essa é a verdade. Meus amados, nessa graça, nós temos que ser coerentes com Cristo e unir nossas forças no espírito da graça e não na caduquice da letra da antiga aliança. Jesus fala assim em Mateus 16. Vamos lá? Acompanha aqui, ó, Mateus 16, no versículo 24. Ele diz assim, ó: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, preste atenção na palavra. Por que você é enganado? Porque você não presta atenção. Olha o que ele diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus... Para quem? Aos seus discípulos. Quem eram os discípulos aqui? Era eu, você, é a igreja no Brasil hoje, é os pastores de hoje? Não. Eram aqueles 12 lá de Jerusalém. Então, se aqui a palavra diz que Jesus falou com os seus discípulos, então não está falando comigo e nem com você. Isso aqui serve para nós observarmos e ver o nosso Senhor Jesus agindo como Deus. Preste atenção. Então disse Jesus aos seus discípulos, não falou para nós. Se alguém, ou o que ele falou para os discípulos naquela época? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que acontece hoje nas igrejas evangélicas? Os pastores pegam essa palavra e falam para o povo. Tá vendo, amado? Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? Jesus falou que você tem que negar. Jesus está falando aqui que se você quiser vir até Ele, você tem que renunciar. Você tem que tomar a sua cruz, irmão, e seguir Jesus. Eu lhe pergunto uma coisa. Jesus ainda vai para a cruz? Jesus ainda vai ser crucificado? Ou Ele já foi crucificado? Quando Ele fala isso aqui, Ele está falando para os judeus. Veja que Ele está falando para os discípulos. Por que Ele falou isso? Porque Ele ainda ia ser crucificado. Ele também iria carregar a cruz. E todos aqueles que naquela época quisessem segui-lo, teriam que fazer como ele fazia, negando suas próprias vontades e carregando a cruz. Entendeu? O que era a cruz? Era o peso da lei de Moisés, que ainda existia.
Se não tem mais a lei, que a lei é que dava força ao pecado, como é que hoje você vai ter que carregar a cruz? Como é que você tem que carregar a cruz hoje? Como é que você tem que pedir perdão por pecado? Como é que você tem que se batizar em água para perdoar pecado se não tem mais a lei? Paulo já dizia aos romanos: sem a lei está morto o pecado. Sem a lei está morto o pecado. Então, nós estamos hoje vivendo na graça. Tem lei hoje? Não. Se hoje não tem lei, então o pecado está morto. E não temos que carregar cruz nenhuma. Não é para nós a palavra aqui, mas os pastores aplicam no povo. E o povo enganado fica obedecendo. Entenda, ó, se alguém, ele falando para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Perder a vida aqui não é perder a salvação do reino dos céus de Deus, não. Perder a vida aqui está falando da grande tribulação que iria acontecer. Porque Jesus veio anunciar aqui o juízo. Ele veio trazer para o povo a salvação do juízo, daquela tribulação. Quem aceitasse o que ele falava, seria livre daquela condenação. Mas quem não aceitasse, iria morrer eternamente. Você entendeu? É isso que ele está falando aqui, ó. Não é o que os pastores falam hoje, está vendo, amado? Se você não quiser perder sua vida, você tem que aceitar Jesus. Não, não é isso. Todos nós estamos debaixo da graça hoje. Não tem nada a ver você aceitar Jesus ou não aceitar. Porque na verdade, meus amados, não é nós quem aceitamos Jesus. É Ele quem nos aceita. É Ele quem nos escolheu. Entendeu? Está escrito lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Quer dizer, antes da fundação do mundo, nós nem era nascido ainda. E Ele já tinha nos escolhido. Porque somos espíritos com Ele. Porque somos deuses com Ele. Deuses nesse corpo de carne. Porque esse corpo de carne aqui representa um diabo. Quando a Bíblia fala em diabo e Satanás, está falando da carne do homem. Lembra que Jesus falou para Pedro, arreda Satanás. Por quê? Era um diabo que estava nele, um Satanás, um bicho de chifre, que nem fala os pastores? Não. Satanás ali quer dizer opositor, aquele que se opõe, adversário, não é nome próprio de ninguém nem de bicho. É uma força de expressão. É um nome dado àquilo que é contrário ao que você faz. É Satanás e diabo. Então, Satanás e o diabo na Bíblia é a carne do ser humano. Nosso corpo, quando nos tornamos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? É o próprio ser humano, quando não aceita Jesus e nem o que ele fala. Isso é diabo e Satanás. E diz mais, ó, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, olha só, e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa pela sua alma? Preste atenção. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Quando Jesus fala isso aqui, naquela época, ele falou para o povo, do que adianta você ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ter tudo na tua vida aqui? E os fariseus, que eram avarentos, amantes das riquezas. E ele está falando que adianta. E você perder as suas emoções, você perder o prazer, o gosto, a alegria, porque a alma aqui quer dizer as nossas emoções. Quantos ricos hoje, quantos milionários hoje que são ricos, mas perderam a alma? Quer dizer, perderam o prazer, são depressivos, são angustiados, vivem com medo de tudo, à base de remédio, de terapia, de psicologia, vivem com segurança para cima e para baixo, carros blindados, até pastores, até bispos, até líderes religiosos hoje vivem de angústia, porque são milionários, andam em carro blindado e cheio de segurança. Estão perdendo a alma ali. Ali é perder a alma, ali é perder o prazer, o gosto, a alegria. A alma aqui que Jesus fala não é perder a salvação. Não é que a alma vai para o inferno, porque toda alma vai para o inferno, todo corpo vai para o inferno, porque o inferno é a sepultura. Perder a alma aqui é perder o prazer,
As pessoas são tristes, desanimadas, têm todo o dinheiro do mundo, mas são tristes, desanimadas, não têm paz, não têm sossego, vivem de depressão, muitos se matam, muitos tiram a própria vida, cometem suicídio. Por quê? Porque Jesus falou aqui, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que ele quer dizer aqui. Que adianta você ter tudo na vida e não ter paz, e não ter alegria, e não ter sucesso, vontade, gosto de viver. Porque a alma, meu amado, significa nossas emoções, a nossa alegria, o nosso choro, a nossa dor, o nosso prazer. Isso é a alma. O espírito não. O espírito é eterno. A salvação não é da alma. A salvação é do espírito. Entenda isso. Porque a alma é uma coisa que traz emoções. Traição, bebedeira, brigas, contendas, invejas. Aí você acha que lá no reino dos céus, diante do Deus eterno, Deus vai querer essa alma lá para trazer confusão? Não, lá é um lugar de paz. Então é o espírito. Então o espírito é que é salvo e não a alma. Diz mais assim, né? Porque ele fala assim, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, que era da lei do passado. E ele diz aqui no 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, olha como esse evento não é para hoje e nem para o futuro. É por isso que muitos evangélicos já morreram nos séculos passados, enganados, vivendo a mentira, que Jesus está voltando, que vem a grande tribulação, e nunca viram isso, morreram e não viram nada. E hoje também muitos estão morrendo e não estão vendo o que falam, porque é tudo mentira. Evangélicos vivendo uma grande mentira, anos e anos. Ele fala o que aqui, em verdade vos digo que alguns, Jesus falando naquela época, olha só, aquela época ele aqui está vivo, ele aqui estava vivo ainda, estava falando com os discípulos, olha só, no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás. Você acha que daquele tempo para cá, essas pessoas que ele fala que estão vivas, os discípulos estão vivos ainda? Você sabe onde mora algum discípulo de Jesus? Porque, meu amado, ninguém vive há mais de 2000 anos, você sabe disso. Todos já morreram. E ele fala aqui, em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui, quando ele fala aqui, ele não está falando hoje e nem amanhã, é aqui. Aqui é o quê? É lá, na época que ele estava vivo, falando com os discípulos. Entendeu? Eu estou aqui falando com você hoje, Se eu escrever aqui uma carta e botar assim na carta, eu aqui convido vocês para vir comigo. E nós vamos viajar, todos nós vamos viajar. O que eu estou fazendo? Eu estou me incluindo na carta. Aqui Jesus está se incluindo na carta, no livro. Então, se ele está se incluindo, então não é para hoje. Quando Paulo fala, nós iremos, nós somos, nós estamos, nós também temos, então ele está se incluindo. E se o autor da carta está se incluindo na escrita, isso quer dizer que ele está vivendo aqui dali. Porque senão, Jesus falaria assim, a verdade é que no futuro, muitos me verão vindo, né? Mas ele não fala no futuro, ele fala no presente. Aqui ele está falando do presente dele, em vida. Está aqui, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, dos que estavam lá com ele, olha só, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tá vendo? Ele está falando aqui que naquela época, alguns daqueles que estavam lá, vivendo naquela época, iriam ver ele vir nas nuvens, trazendo juízo sobre Jerusalém. Aí está a mentira dos evangélicos. Jesus está voltando, irmão. A grande tribulação, não tem grande tribulação mais. Não tem mais juízo. O último juízo já teve, foi em Jerusalém. Estamos na graça, reinamos em vida, para a glória do Pai. Ele falou,
Os que aqui estão, lá. Não é o futuro, é o presente. Respeite a Bíblia, tá bom? Meus amados, na graça do Senhor Jesus, nós somos abençoados. Pare de ser enganado. Quantas pessoas estão aí vivendo um grande constrangimento, depressivas, não tem paz. Uma hora estão na igreja, rindo, batendo palma, cantando, se alegrando. Outra hora estão em contendas, em brigas, tristeza, fardos pesados. Fardos por causa da lei. O ser humano tem se tornado escravo da religião e não enxergam isso. Relatos de pessoas que perderam tudo, relatos de pessoas que foram enganadas, relatos de pessoas que há 30 anos têm vivido uma mentira, sofrendo nas mãos desses líderes religiosos. Muitos estão lá, que estão bem, estão cantando, estão ganhando, estão fazendo, mas vivendo essa mentira. Enquanto alguns se alegram, outros choram, outros lamentam. Meu amado, quem vive hoje praticando essa lei está debaixo de maldição. Somente na graça de Cristo é que você tem paz, é que você é livre. A graça do Senhor Jesus não é uma libertinagem que faz você se tornar um vândalo, que faz você se tornar um adúltero, um prostituto. Não. A graça de Cristo é porque nos dá paz, é porque nos livra daquela maldição da lei. E aí você vive em paz, tranquilo, só na bênção. Tá bom? Meus amados em Cristo Jesus, eu agradeço por mais uma oportunidade aqui com todos vocês, tá bom? Quero dizer que é um prazer imenso estar com vocês, muito bem, obrigado por tudo, tá? E vamos continuar. E não se engane, tudo que está escrito aqui, você tem que analisar bem, aprender a ler. Veja que Jesus se inclui no texto. Então não está vivo. Não é para hoje. Os discípulos não estão vivos mais. Entenda isso. Isso é importante. Veja a importância de você aprender a ler, a se expressar, a compreender. Né? Eu não posso aplicar para você isso aqui. Eu não posso. Tá vendo, irmão? Você tem que carregar a sua cruz, irmão. Tá vendo? Jesus está voltando e você está no... Não posso fazer isso. Porque já aconteceu. A palavra diz tudo aqui. O texto, o contexto explica tudo. Já aconteceu. Jesus já veio. Ele trouxe para Jerusalém o juízo. Pode ler os livros, desde Isaías a Malaquias. Toda a profecia era para Jerusalém. Era para Jerusalém. Entendeu? Era para Jerusalém. E já aconteceu. E mais na frente eu vou explicar melhor para vocês. E vamos continuar com outros vídeos, tá? Eu me despeço aqui de todos vocês, agradecendo. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já é abençoado. Você já é livre. Você já é livre. Você já é justificado. Pare de ser enganado. Pare de ser enganado. Bote a cabeça para funcionar. Você é filho de Deus. O sangue de Cristo lá naquela cruz te deu vida, paz, felicidade. Se você está sofrendo, se você está passando por situação difícil, doenças, drogas, vícios, miséria, seja lá qual for o teu problema, eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo já te deu a paz, já te deu a vida, já te deu as bênçãos. O problema é que você vem de dentro de uma religião que te ensina a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer não sei o que mais, para que você tenha direito. Que você só recebe se fizer, que você só é abençoado se fizer, que você só tem direito se fizer. É o toma lá da cá. Você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Você entra com 10%, Deus entra com 20%. Você entra com tanto, é uma sociedade. É como se Deus fosse um corrupto, tá? Sabe? É como se Cristo tivesse
barganhando, como se fosse Não, Jesus fez metade. Eu tenho que fazer a minha metade. Não, meu amado. A Bíblia diz que ele entrou de uma vez por toda no santuário, não de mãos de homens. Nós, santuário eterno de Cristo, uma vez por toda. E ele fez um único sacrifício para sempre. Ele aniquilou para sempre todo o pecado. Isaías fala que ele levou sobre. Ele levou. Se ele levou, não tem mais. Acabou. Levou ou não levou? Para mim ele levou. Nossas dores, nosso sofrimento. Agora por que eu sofro hoje? Por que eu padeço? Por causa dos meus erros. O que faz você sofrer hoje não é o pecado. Não é porque você está longe de Deus. Não é porque você tem que aceitar Jesus. Não é porque tem um diabo na tua vida, não. O que faz você sofrer é os erros que você pratica. É os erros que você pratica. Quando você vem para a graça, quando você começa a obedecer o Evangelho da graça de Cristo, você começa a ter essa visão. Aí você não se preocupa mais com nada. Você só tem que agradecer. Amanhece o dia, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de bênção. Anoiteceu, muito obrigado por esse dia que se foi, meu Pai, porque eu estou debaixo da tua graça e nas tuas mãos eu já sou abençoado. E aí, meu amado, quando você começa só a agradecer, só a louvar, você vê Deus agir na tua vida. Mas enquanto você se condena, enquanto você reclama, enquanto você cobra, enquanto você fica dizendo que é o pó da terra, que é um pecador inútil, que precisa disso, que tem que fazer isso, cobra de Deus porque é dizimista, cobra de Deus porque fez a campanha, cobra de Deus porque é obreiro, cobra... Não, você vai viver assim. Uma hora bem, uma hora mal. Aconteceu uma coisinha de boa, foi Deus que abençoou, é porque eu sou fiel. Aconteceu coisa ruim, é porque foi o diabo, é porque eu não fui fiel no dízimo, é porque eu estou em pecado. E assim vai. É aquela falsa balança. Uma hora em cima, uma hora embaixo. Jesus falou, balança enganosa é abominação ao Senhor. Tem que estar igual. E só fica igual quando você vive na graça. Tá bom? Vem para a graça você também. Eu convido todos vocês a virem para essa graça maravilhosa de viver essa fé nesse Evangelho de Cristo maravilhoso, que só traz paz. Tenha paz aí. Você já é abençoado. Bota a cabeça para funcionar. Pare de fazer o que é errado. Porque se você bebe, se você usa drogas, se você se prostitui, adultera, se você vive na mentira, no erro, se você vive enganando, roubando, matando, é claro que você vai colher os frutos desses males que você pratica. Mas isso não tira o teu direito de filho e de herdeiro. Isso não leva você para o inferno nem condenação, porque não tem mais, estamos na graça. Mas isso vai destruir a tua vida. Vai fazer você sofrer. Você vai colher doenças, você vai colher morte, prisão, separação, enfermidades. Pare de fazer isso. Você pode, você consegue. O Espírito Santo é quem te dá esse prazer, esse gozo de viver com Jesus Cristo na graça. Entendeu? Pare de ser escravo da religião evangélica. A graça de Cristo te chama para viver uma vida melhor. Obrigado por tudo. Forte abraço. Até a próxima.